A noite caía sobre Manhattan com aquela urgência típica de novembro, quando as luzes da cidade se acendem antes mesmo que o céu termine de escurecer. Michael observava da janela do loft em Tribeca o fluxo incessante de táxis amarelos na rua abaixo, tentando encontrar algum tipo de ordem no caos urbano. Qualquer coisa que fizesse sentido naquele momento em que sua vida desmoronava como um castelo de cartas soprado pelo vento implacável da verdade. Michael, ou você aceita dividir meu amor, ou sigo com meu chefe. As palavras de Anna ainda ecoavam em sua mente, cada sílaba uma lâmina afiada cortando através de 6 anos de casamento, de promessas murmuradas em noites frias, de sonhos compartilhados sobre o futuro que jamais chegaria. Ela havia pronunciado aquela sentença com uma serenidade desconcertante, como se estivesse discutindo a escolha entre 2 restaurantes para o jantar, não a destruição completa de uma vida construída a 2. Anna estava sentada no sofá de couro italiano que haviam comprado juntos em uma viagem a Milão, suas pernas cruzadas elegantemente, o cabelo escuro caindo em ondas perfeitas sobre os ombros. Ela parecia tão serena, tão convicta de sua decisão. Falava sobre evolução, sobre como o amor não deveria ser uma prisão, sobre liberdade emocional e paradigmas ultrapassados. Usava aquele vocabulário pseudo-intelectual que havia começado a adotar depois que começou a trabalhar na startup de Ryan, como se tivesse descoberto verdades universais que o resto da humanidade ainda não havia compreendido. Michael a observava falar e sentia como se estivesse diante de uma estranha. Onde estava a mulher que ele havia conhecido na Columbia University? Aquela estudante de arquitetura com os olhos brilhantes que desenhava projetos impossíveis em guardanapos de cafeterias e acreditava que podiam construir algo bonito juntos. Quando exatamente ela havia se transformado nessa pessoa fria, calculista, que racionalizava a traição com jargões de autoajuda? Você entende o que estou dizendo, não é? Anna continuou, inclinando-se levemente para a frente. Não é sobre você não ser suficiente. É sobre mim precisar de mais. Sobre explorar outras conexões, outras possibilidades. Ryan me faz sentir viva de uma maneira diferente, mas isso não significa que o que temos juntos não seja valioso. Michael finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse mais rouca do que pretendia. Você está me pedindo permissão para continuar me traindo? Traição é um conceito tão antiquado. Anna suspirou, como se ele fosse uma criança que precisava ter paciência para entender equações complexas. É sobre expandir nossa capacidade de amar, não limitá-la. Claire e eu conversamos muito sobre isso. Ela e Ryan também têm essa compreensão. A menção de Claire, a melhor amiga de Anna, aquela mulher sempre efusiva que frequentava seus jantares, que lhes enviava cartões em aniversários, foi como um soco no estômago. Então era um triângulo, ou um quadrado. Michael já nem sabia mais como chamar aquela geometria do caos. Preciso pensar. Foi tudo o que conseguiu dizer, virando-se novamente para a janela. Claro! Anna respondeu, sua voz suavizando artificialmente. Mas não demore muito, Michael. Ryan está esperando uma resposta minha também. Naquela noite, enquanto Anna dormia pacificamente ao seu lado, como conseguia dormir tão tranquilamente? Michael permaneceu acordado, encarando o teto, sentindo algo fundamental se partir dentro dele. Não era apenas o coração. Era algo mais profundo, sua fé na humanidade, talvez. Ou simplesmente sua capacidade de confiar. A decisão veio com a luz fria da manhã. Michael não iria explodir em raiva, não iria implorar, iria fazer algo muito mais simples e devastador, descobrir a verdade completa. Enquanto Anna se arrumava para mais um dia no escritório de Ryan, e Michael agora entendia com amarga clareza o que realmente significavam todas aquelas reuniões que se estendiam e jantares com investidores.
Ele pesquisou discretamente sobre aplicativos de espelhamento digital. Encontrou um que permitia sincronizar e-mails e calendários entre dispositivos. Tecnicamente legal, uma vez que ainda tinham uma conta familiar compartilhada. Eticamente questionável? Talvez. Mas Michael já havia ultrapassado o ponto de se importar com essas nuances morais. A instalação levou apenas alguns minutos enquanto Ana estava no chuveiro. Quando ela saiu, envolta em vapor e perfume caro, Michael estava calmamente preparando café, o telefone no bolso queimando como carvão em brasa com todos os segredos que logo revelaria. Nos dias seguintes, Michael tornou-se um arqueólogo da traição, escavando camada após camada de mentiras. O que descobriu foi pior do que imaginara. Muito pior. Ana não estava apenas envolvida romanticamente com Ryan. Estava ativamente planejando uma vida paralela com ele. Havia e-mails sobre uma casa no interior do estado de Nova York, perto de Woodstock, um retiro criativo, onde Ryan, Ana e Claire poderiam explorar sua dinâmica sem as restrições da vida urbana. Discutiam cronogramas, finanças, até mesmo o tipo de móveis que comprariam. E Michael? Ele aparecia nas conversas como a apólice de seguro, o plano B, a estabilidade financeira enquanto as coisas não decolam. Em uma mensagem particularmente cruel, Ana escrevera para Claire: Michael é como um sofá velho e confortável. Você sabe que deveria se livrar dele, mas é conveniente demais para jogar fora. Michael leu aquela linha 3 vezes, cada vez sentindo a humilhação queimar mais fundo. Sofá velho, 6 anos de casamento reduzidos a uma peça de mobília desgastada. Mas foi outro e-mail que mudou tudo. Uma troca entre Ryan e Ana sobre realocação de recursos da empresa para financiar o retiro. Ryan estava desviando fundos da startup, dinheiro de investidores, para bancar sua fantasia poligâmica. Aquilo não era apenas infidelidade, era fraude. Michael imprimiu tudo, e-mails, recibos, transferências bancárias, criou uma pasta organizada cronologicamente, destacando as partes mais incriminadoras. Não sabia ainda exatamente como usaria aquela informação, mas tinha certeza de que o momento certo chegaria. A pessoa que mais merecia saber era Megan, a esposa de Ryan. Michael a havia conhecido brevemente em eventos da empresa. Uma mulher elegante na casa dos 40, sempre com um sorriso educado, mas distante. Ela trabalhava como editora em uma grande publicadora e, pelos fragmentos que Michael conseguira captar, havia financiado boa parte do investimento inicial na startup de Ryan. Enviar aquele e-mail foi uma das coisas mais difíceis que Michael já fizera. Não por dúvida moral, mas porque significava admitir publicamente sua humilhação. Tornar concreto o que ainda parecia, em alguns momentos de negação, como um pesadelo do qual poderia acordar. Cara Megan, ele escreveu, meu nome é Michael Torres. Sou casado com Ana, que trabalha na empresa do seu marido. Acredito que há informações sobre Ryan que você deveria saber. Não estou procurando vingança, apenas achei que você merece a verdade. Incluiu datas específicas. Os fins de semana em Woodstock, os jantares em restaurantes caros em Greenwich Village, as reservas de hotel em nome da empresa. Não enviou as provas ainda. Isso seria o próximo passo, se ela respondesse. A resposta veio em menos de 2 horas. Obrigada, Michael. Você não é o primeiro a me procurar, mas pode ser o último. Eu sabia que algo estava errado, mas não a extensão. Podemos conversar? Encontraram-se 3 dias depois em um café discreto no West Village. Megan chegou com óculos escuros, embora não fizesse sol, e Michael percebeu que ela havia chorado recentemente. Mas quando ela removeu os óculos, seus olhos não mostravam tristeza. Mostravam determinação fria e calculada. Mostre-me tudo, ela disse simplesmente. Michael deslizou a pasta através da mesa.
Megan a abriu e começou a ler, sua expressão permanecendo neutra, exceto por um músculo tenso em sua mandíbula. Quando terminou, fechou a pasta lentamente e olhou diretamente para Michael. 15 anos, ela disse, sua voz controlada, mas vibrando com raiva contida. 15 anos de casamento. 3 casos que eu fingi não ver porque amava aquele idiota. Mas isso... Ela tocou a pasta. Isso é diferente. Ele está usando meu dinheiro, o dinheiro que herdei da minha mãe, que investi naquela startup ridícula porque acreditei nele. Sinto muito, Michael murmurou, as palavras soando inadequadas. Não sinta, Megan respondeu, e pela primeira vez, um sorriso pequeno e perigoso curvou seus lábios. Ryan sempre foi arrogante demais para ser cuidadoso. Ele acha que é mais inteligente que todos. Mas eu trabalhei no departamento jurídico antes de me tornar editora. Sei exatamente o que fazer com isso. Passaram a próxima hora planejando. Não era sobre vingança emocional. Era sobre justiça fria e metódica. Sobre proteger o que restava de suas vidas e garantir que houvesse consequências reais para as ações de Ryan e Anna. Quando se separaram, Megan apertou a mão de Michael firmemente. Obrigada por ter coragem de me procurar. A maioria dos homens teria apenas implorado para suas esposas voltarem. Eu não quero ela de volta, Michael ouviu-se dizer, e percebeu com surpresa que era verdade. Eu só quero seguir em frente. Michael esperou até Anna voltar do retiro criativo em Woodstock. Foram 5 dias em que ele empacotou metodicamente tudo que pertencia a ela. Roupas cuidadosamente dobradas, livros organizados por autor, fotografias, exceto aquelas onde ele aparecia, essas foram para o triturador. Objetos decorativos, cosméticos, até aquele vaso feio que a mãe dela havia dado de presente de casamento. Tudo em caixas rotuladas, empilhadas ordenadamente na sala de estar. Quando Anna abriu a porta naquela sexta-feira à noite, estava radiante. Os cabelos soltos, um brilho na pele que Michael reconhecia. Era assim que ela costumava parecer depois que faziam amor. Agora esse brilho vinha de outro homem. Michael! Ela chamou, jogando as chaves na tigela de entrada. Preciso te contar sobre o fim de semana. Foi incrível. A casa é perfeita e nós realmente conectamos em um nível. Ela parou abruptamente ao ver as caixas. O que é isso? Sua voz subitamente incerta. São suas coisas. Michael respondeu calmamente, de pé, ao lado da pilha de caixas como um guardião silencioso. E sua liberdade. Do que você está falando? Anna deixou a bolsa cair no chão. Michael, o que você fez? Eu te libertei da prisão do nosso casamento, ele disse, cada palavra escolhida com cuidado. Você não precisa mais dividir seu amor. Pode ficar inteiramente com Ryan e Claire e quem mais quiser. Eu estou fora. Anna empalideceu. Você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente decidir. Na verdade, posso. Michael a interrompeu, sua voz ainda calma, mas agora com uma borda de aço. Li seus e-mails, Anna. Todos eles. Sobre a casa em Woodstock. Sobre eu ser seu sofá velho e confortável. Sobre como Ryan está desviando dinheiro da empresa para bancar essa fantasia. Vi tudo. O rosto de Anna passou do branco ao vermelho. Você violou minha privacidade. Isso é ilegal. Nosso plano familiar compartilhado. Completamente ilegal. Michael corrigiu. E mesmo que não fosse, acho que fraude corporativa e adultério superam isso, não acha? Eu posso explicar. Não precisa. Michael disse, caminhando até a porta e abrindo-a. Não quero explicações. Não quero desculpas. Não quero você. Apenas pegue suas coisas e vá para a sua nova vida evoluída. Anna permaneceu imóvel por um longo momento, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Mas Michael não sentiu nada, nenhuma satisfação com as lágrimas, nenhuma dor renovada, apenas um vazio estranho e, surpreendentemente, paz. Você vai se arrepender disso.
Ana finalmente disse, enxugando furiosamente os olhos. Quando ficar sozinho neste apartamento vazio, vai perceber que jogou fora o que tínhamos. O que tínhamos? Michael riu, mas era um som sem humor. Ana, o que tínhamos morreu no momento em que você decidiu que eu era apenas um sofá velho. Você que vai se arrepender. Não de me perder, mas do que está prestes a perder. O que você fez? A voz dela ficou aguda com pânico. Michael, o que você fez? Ele não respondeu. Apenas entregou a ela o envelope que continha os papéis de divórcio que seu advogado havia preparado. Tem 30 dias para sair oficialmente, ele disse. Até lá, espero que você e suas caixas já tenham encontrado outro sofá. Ana saiu naquela noite, as caixas sendo carregadas por um serviço de mudança que Michael havia agendado. Ela ligou para Claire, que chegou em 15 minutos, lançando olhares venenosos para Michael enquanto ajudava a carregar as coisas no caminhão. Quando o último item foi removido, Michael fechou a porta e encostou-se nela. O apartamento estava silencioso, vazio, mas não era um vazio triste, era um espaço limpo, uma tela em branco. Pela primeira vez em meses, Michael dormiu profundamente. Megan agiu com a precisão de um cirurgião. Primeiro, congelou todas as contas conjuntas e retirou seus investimentos da startup de Ryan. Isso sozinho foi um golpe devastador. Ela havia sido a principal investidora, e sua saída deixou a empresa em posição financeira precária. Então ela enviou um memorando detalhado para os outros investidores, documentando meticulosamente o desvio de fundos. Incluiu datas, valores, recibos de hotéis e restaurantes pagos com cartões corporativos. Não era opinião, eram fatos frios e verificáveis. A resposta foi imediata e brutal. Uma reunião de emergência do conselho foi convocada. Ryan tentou explicar, falar sobre despesas de networking e investimentos em relacionamentos com clientes. Mas os números não mentiam. Milhares de dólares gastos em fins de semana românticos não eram despesas corporativas legítimas. Em uma semana, Ryan foi removido como CEO. A startup que ele havia construído, seu bebê, foi tirada dele. Os investidores mantiveram a empresa, mas instalaram nova liderança. Ryan ficou com uma pequena porcentagem de ações, mas nenhum controle operacional. Sua reputação no mundo das startups de Nova York, aquele ecossistema pequeno e incestuoso onde todos conhecem todos, foi destruída. Artigos apareceram no TechCrunch e no Business Insider sobre má gestão financeira e questões de governança. Seu nome se tornou sinônimo de amadorismo e falta de ética. Ana tentou se distanciar. Pediu demissão imediatamente, alegando que não sabia de nada, que havia sido enganada tanto quanto todos os outros. Mas sua associação próxima com Ryan, documentada em inúmeras fotos em eventos da empresa, em posts de redes sociais, em assinaturas conjuntas em contratos de aluguel, a marcou por associação. Ela conseguiu um emprego em outra empresa, mas com um salário significativamente menor. A rede de arquitetura em Nova York também era pequena e histórias se espalhavam. Claire teve o pior destino. Ela trabalhava diretamente para Ryan e estava implicada em algumas das transações mais suspeitas. Quando os auditores revisaram os livros, descobriram que ela havia aprovado várias das despesas questionáveis. Demitida imediatamente, ela enfrentou a possibilidade real de acusações criminais. Michael acompanhava tudo de longe, através de atualizações ocasionais de Megan e do que lia online. Não sentia satisfação particular. Não era alegria ver suas vidas desmoronarem. Era mais um senso de equilíbrio restaurado. Ações tinham consequências. Mentiras tinham preços. Michael vendeu o loft. Havia memórias demais impregnadas naquelas paredes. Cada cômodo ecoava com conversas que agora pareciam pertencer a outra vida, a outra pessoa. Comprou um pequeno apartamento em Williamsburg, do outro lado do East River.
Era menor, mais simples, mas tinha algo que o loft nunca teve. Era completamente seu. Cada decisão de decoração, cada móvel, cada quadro na parede, eram escolhas dele, não compromissos. Começou a correr todas as manhãs ao longo da orla, observando o sol nascer sobre Manhattan, a skyline se desenhando gradualmente contra o céu que clareava. Havia algo meditativo naqueles quilômetros solitários, o ritmo constante de seus pés contra o concreto, a respiração sincronizada, a mente finalmente quieta. Retomou a fotografia, uma paixão da juventude que havia abandonado em favor de sua carreira em finanças. Começou a capturar a cidade com novos olhos, não os pontos turísticos óbvios, mas os detalhes que a maioria ignorava. A textura do tijolo em edifícios centenários, sombras criadas por escadas de incêndio, rostos anônimos no metrô, cada um contando histórias silenciosas. Sua terapeuta, Dr. Samantha Chen, uma mulher perspicaz de meia-idade com uma queda por cardigans coloridos, o ajudou a processar não apenas a traição, mas o que ela revelava sobre ele mesmo. Você estava confortável demais, ela disse em uma sessão. Não com Ana, mas com a ideia de que havia chegado ao destino. Casamento, cheque. Carreira estável, cheque. Apartamento bonito, cheque. Parou de crescer. Então a culpa é minha? Michael sentiu uma fagulha de raiva. Não, Dr. Chen respondeu firmemente. A traição dela é a escolha dela. Mas a sua complacência, seu medo de mudança, sua tendência a evitar conflito, essas são suas para trabalhar. Você não perdeu uma esposa, Michael. Ganhou um limite. Aquelas palavras ressoaram. Michael começou a perceber quantas vezes havia silenciado suas próprias necessidades, evitado conversas difíceis, aceitado menos do que merecia para manter a paz. Não apenas com Ana, mas em todas as áreas de sua vida. Ele começou a mudar isso. No trabalho, finalmente pediu a promoção que merecia e a conseguiu. Começou a dizer não para compromissos sociais que não queria. Cortou amizades que eram mais trabalho do que prazer. Criou limites. E dentro desses limites, começou a crescer. 3 meses após a separação, a irmã de Ana, Laura, entrou em contato. Michael sempre havia gostado de Laura. Ela era mais direta, menos preocupada com aparências do que Ana. Michael, sei que provavelmente não quer falar comigo, a mensagem começava. Mas preciso que saiba que não concordo com o que Ana fez. E ela não está bem. Aparentemente, Ana havia fugido para Seattle, onde Laura morava. O relacionamento com Ryan havia implodido espetacularmente quando o estresse financeiro e legal se acumulou. Ele a culpava pela exposição, ela o culpava pela manipulação. Claire não falava mais com nenhum dos dois. Ela está trabalhando em um escritório pequeno, vivendo em um estúdio minúsculo, Laura escreveu. Perdeu peso. Mal sai de casa. Acho que finalmente está percebendo o que destruiu. Parte de Michael, uma parte pequena e mesquinha, sentiu um lampejo de satisfação, mas principalmente sentiu nada. Ana era uma estranha agora, alguém de seu passado cujo destino não o concernia mais. Sinto que ela esteja passando por isso, ele digitou em resposta. Mas não posso ajudá-la, Laura. E honestamente, não quero. Desejo a ela o melhor, mas de longe. Laura entendeu. Você é um bom homem, Michael. Melhor do que ela merecia. Cuide-se. Ryan tentou processar Meghan por difamação, alegando que ela havia espalhado mentiras maliciosas para destruir sua reputação. Foi uma jogada desesperada e estúpida. Meghan tinha documentação de tudo, e Michael forneceu cópias adicionais dos e-mails e registros financeiros que havia coletado. O processo foi arquivado em semanas. Pior para Ryan, a tentativa chamou atenção adicional da mídia. Forbes publicou um artigo sobre fundadores de startups que implodiam suas próprias empresas.
usando-o como estudo de caso sobre má governança. A última coisa que Michael soube foi que Ryan estava trabalhando em uma empresa de consultoria obscura, muito longe dos holofotes que antes adorava. Sua presença em redes sociais, antes frenética com posts sobre disrupção e inovação, havia se tornado silenciosa. Megan convidou Michael para a inauguração de seu café. Ela havia usado parte do dinheiro recuperado de Ryan para abrir um pequeno lugar charmoso no Upper West Side, especializado em cafés de origem única e assados artesanais. Sempre quis fazer isso, ela confessou enquanto mostravam o espaço antes da abertura, mas estava muito ocupada sendo a esposa de apoio do grande empreendedor. Engraçado como a liberdade vem de lugares inesperados. O café era aconchegante e eclético, com estantes de livros, plantas penduradas e arte local nas paredes, incluindo várias fotografias de Michael, que ela havia insistido em exibir. "Você me deu a verdade quando ninguém mais teve coragem", ela disse, servindo-lhe um expresso perfeito. "Me deu a chance de recomeçar. Isso vale infinitamente mais do que qualquer relacionamento que perdi." Michael começou a frequentar o café regularmente, não apenas por gratidão, mas porque genuinamente gostava do ambiente. Foi lá que conheceu Emily, outra frequentadora habitual que sempre estava no canto com uma câmera Canon vintage. Eles começaram com conversas casuais sobre fotografia. Emily era fotojornalista freelance, especializada em documentar comunidades de imigrantes em Nova York. Seu trabalho era cru e poderoso, capturando humanidade em meio à luta. "Você tem um bom olho para detalhes", ela comentou, examinando as fotos dele na parede do café. "Mas está jogando muito seguro. Vai mais fundo. Encontre a emoção sob a superfície." Não foi amor à primeira vista. Foi algo melhor, conexão genuína construída em interesses compartilhados e respeito mútuo. Eles começaram a fotografar juntos, explorando diferentes bairros, desafiando um ao outro a ver além do óbvio. Michael não estava procurando um relacionamento, mas encontrou parceria, amizade, leveza. Emily era direta de uma forma que Anna nunca foi. Se algo a incomodava, ela dizia. Se estava feliz, mostrava. Não havia jogos, nem manipulação, nem segundas intenções. "Ouvi que você passou por um divórcio complicado", ela disse casualmente um dia, enquanto comiam tacos em um restaurante mexicano no Lower East Side. "Bem complicado", Michael confirmou. "Quer falar sobre isso?" "Não particularmente, mas vou te contar se você quiser saber." "Só se você quiser compartilhar", Emily deu de ombros. "Não preciso conhecer seu passado para gostar do seu presente." Aquela simplicidade, aquela falta de drama, era revolucionária para Michael. Ele percebeu quanto de sua energia com Anna havia sido gasto decifrando o que ela realmente queria, navegando suas oscilações de humor, tentando ser o que ela precisava enquanto ela nunca retribuía. Com Emily, ele podia simplesmente ser. Um ano após a separação, Michael encontrou um envelope antigo no fundo de uma gaveta enquanto organizava seu novo apartamento. Era de Anna, escrito logo depois que começaram a namorar na universidade. Hesitou antes de abrir, mas a curiosidade venceu. A carta estava cheia de declarações apaixonadas sobre futuro e destino, sobre como eles seriam diferentes de outros casais, sobre como construiriam algo extraordinário juntos. Releu 2 vezes, procurando sinais de falsidade, pistas de que ela sempre havia sido capaz da traição que viria. Mas não encontrou nada. Aquelas palavras eram sinceras. Aquela versão de Anna realmente acreditava no que escrevia. Pessoas mudavam. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Às vezes simplesmente se revelavam como sempre foram quando as circunstâncias certas ou erradas se apresentavam. Michael não sabia qual era o caso de Anna e percebeu que não importava. Ela era quem era quando ele a deixou.
suas motivações, sua transformação, suas justificativas. Nada disso o concernia mais. Jogou a carta no lixo sem cerimônia. Não precisava queimá-la dramaticamente ou rasgá-la em pedacinhos. Apenas descartou. Lixo antigo de uma vida antiga. Naquela noite, caminhou pela ponte do Brooklyn ao pôr do sol, sua câmera ao redor do pescoço. A cidade se estendia diante dele em todas as direções. 8 milhões de histórias acontecendo simultaneamente, dramas e comédias, e tragédias se desenrolando em apartamentos e escritórios e ruas. Sua própria história havia tomado um rumo que ele nunca previu. Houve perda, sim, humilhação, dor, mas também houve libertação, crescimento, redescoberta. A justiça, Michael finalmente entendia. Não foi o colapso da startup de Ryan ou a ruína da reputação de Anna ou até mesmo o divórcio. A justiça foi o ato silencioso de recusar-se a ser diminuído pelas escolhas deles, de recusar-se a carregar a vergonha que pertencia a eles, de simplesmente seguir em frente. Ele tirou uma foto da skyline, a luz dourada banhando os arranha-céus em um brilho quase mágico. Não era uma imagem perfeita tecnicamente, um pouco superexposta, o enquadramento levemente torto, mas capturava algo verdadeiro, beleza emergindo do caos, luz persistindo na escuridão. Seu telefone vibrou, uma mensagem de Emily. Ainda vivo para a exposição na galeria semana que vem? Preciso de alguém que entenda quando eu ficar nervosa demais. Michael sorriu digitando. Estarei lá. Prometo te dizer que seu trabalho é incrível, mesmo quando você não acreditar. Guardou o telefone e continuou caminhando. Manhattan brilhando à sua frente, Brooklyn sólida às suas costas. Não estava fugindo de nada. Não estava perseguindo nada. Estava simplesmente vivendo, presente no momento, aberto ao que viesse. Anna, Ryan, Claire. Eles eram sombras agora, contornos cada vez mais desfocados em seu retrovisor. Suas vidas continuavam em algum lugar, lidando com consequências de suas escolhas. Michael ocasionalmente se perguntava se estavam bem, se haviam aprendido algo, se tinham arrependimentos. Mas, principalmente, não pensava neles. Porque a melhor vingança, descobriu, não era a destruição deles. Era a reconstrução dele. Não apenas sobreviver, mas prosperar. Não apenas seguir em frente, mas evoluir genuinamente. Não com jargões vazios sobre liberdade e conexões múltiplas, mas através do difícil trabalho de conhecer a si mesmo, estabelecer limites, escolher melhor. A cidade pulsava ao seu redor, infinita em possibilidades. E Michael, pela primeira vez em muito tempo, estava ansioso para descobrir o que viria a seguir. Não porque precisava provar algo a Anna ou Ryan ou a qualquer pessoa, mas porque finalmente, gloriosamente, estava fazendo tudo por si mesmo. Ele havia perdido um casamento, mas ganhou algo infinitamente mais valioso, a si mesmo de volta. E isso, Michael pensou, enquanto a noite descia sobre Nova York, era mais do que suficiente. Era tudo.